Seja bem-vindo! Estamos iniciando mais uma sessão de vídeos de perguntas e respostas, onde eu vou responder algumas perguntas de pessoas que fazem em relação ao gerenciamento de manutenção, especificamente mais ao PCM, como estruturar a manutenção de forma eficaz. Então vamos começar aqui. Vamos ver a primeira pergunta que foi enviada. Como podemos otimizar os planos de manutenção para garantir que sejam eficazes na prevenção de falhas sem resultar em paradas excessivas? Como otimizar os planos de manutenção? Essa pergunta aqui é bem abrangente, porque necessariamente quando você mexe com os planos de manutenção, na verdade você está mexendo com tudo. Você está mexendo com os serviços executados, com a periodicidade da manutenção, com análise de dados para identificar quais as falhas que estão mais acontecendo no equipamento. O próprio manual do equipamento também vê as recomendações do fabricante. Então, a forma que você pode otimizar os planos de manutenção, na verdade, é uma construção que às vezes é lenta, principalmente se o setor de manutenção está sendo estruturado na empresa, não tinha ainda, então talvez está começando do zero, depende de todos esses casos. Se a empresa está começando a estruturar o setor de manutenção, ou se já está bem mais avançado, digamos assim, já está bem mais madura na manutenção. Primeiro passo para otimizar os planos de manutenção, então pressupondo que você já fez o básico, que é o levantamento, que é ver as manutenções que o fabricante dos equipamentos recomenda, que são as coisas básicas, por exemplo, que faz na manutenção preventiva. Aqui eu vou focar mais na manutenção preventiva e inspeção. Então, na inspeção, as coisas básicas que você vai ter que ver é ver painéis elétricos, todas as peças mecânicas que se movem, você vai ter que ver, rolamentos, polias, motores, tudo onde é que tem engrenagem que se move de alguma forma, você vai ter que verificar. Isso é o básico. Mas o que você pode fazer a mais disso para otimizar? Então, fazendo o básico, você vai ter que analisar mais os dados da empresa. O que é? Você vai ter que ver nas manutenções corretivas quais que são os problemas que estão acontecendo mais nos equipamentos. Digamos que determinado equipamento dá, deixa eu ver aqui, aquecimento nos cabos, problemas de mau contato, digamos, nos painéis elétricos do equipamento. Então, para otimizar a inspeção ou plano de manutenção preventiva, você vai ter que englobar esses serviços que talvez não estavam. Por exemplo, na inspeção, fazer, por exemplo, análise térmica para identificar pontos de aquecimento. Na manutenção preventiva, reapertar as conexões, os bornes, enfim, fazer um reaperto geral no painel elétrico. Isso é um exemplo. Então você pega as atividades que estão se repetindo na manutenção corretiva e joga para a manutenção preventiva, em inspeção, por exemplo. Mas tem outro caso também. Às vezes os intervalos entre as manutenções pode acontecer alguma falha. Talvez o intervalo da manutenção está muito longo, a periodicidade, digamos, está de 2 em 2 meses. Então você pode também reduzir isso daí para otimizar o plano de manutenção. São todas essas coisas. Quando você já está com o sistema maduro, são os pequenos nuances que acabam ajudando a otimizar os planos de manutenção. Às vezes até as experiências das equipes também que mencionam, semana passada eu mexi nesse equipamento aqui, nessa peça, essa semana já estragou de novo. Isso já é um indicativo que você pode pegar isso para otimizar o plano de manutenção. São esses nuances, análise de dados que você faz, os próprios resultados das preditivas também você pode utilizar para melhorar seu plano de manutenção.
Tem o outro lado também, que não sei se ele está dizendo otimizar o plano para evitar pagamentos mesmo excessivos, ou otimizar no sentido de ter mais, como eu posso dizer, ser mais precisos na manutenção preventiva. Se for esse caso, ser mais preciso na manutenção preventiva, para não acontecer de você desmontar todo o equipamento e tal, e no final verificar que não tem nada, você pode utilizar os resultados das inspeções e resultados de preditivas, em vez de você fazer manutenção preventiva baseada em tempo, você começa a trabalhar com manutenção preventiva baseada em condição. Ou seja, eu vou precisar ter uma condição no equipamento que indique que ele pode ter algum problema, para daí sim eu intervir e fazer manutenção preventiva. Ao contrário de manutenção baseada em tempo, que, digamos, se estará no ano, né, nas 52 semanas no ano, que de 2 em 2 meses eu vou ter que fazer manutenção do equipamento, então eu vou fazer independente se tiver problemas ou não. Pode caminhar por esse lado também. Outra coisa que pode ajudar bastante a otimizar os planos de manutenção, na verdade, está relacionado com o treinamento das equipes. Talvez as equipes não estão preparadas para fazer a manutenção preventiva. Elas até fazem, mas alguns podem não entender o sentido de manutenção preventiva. Acha que é só para verificar o equipamento, ver se não tem nada, fazer uma manutenção preventiva assim por cima, digamos, e pronto. Quando na verdade você pode treinar os técnicos para eles enxergar verdadeiramente o significado da manutenção preventiva. Então eles vão começar a ver coisas mais detalhadas nos equipamentos. Por exemplo, já me deparei com equipes de manutenção que tinha lá o plano de manutenção, todo descrito as atividades que tinha que fazer, mas eles não olhavam. Faziam, por exemplo, na manutenção elétrica, faziam uma limpeza no painel, um reaperto nos bornes, mas não viam mais nada do que isso. Na verdade, nem liam sequer o que estava escrito no checklist para realizar a manutenção preventiva. Também, o oposto disso, um técnico ele estava só para fazer lubrificação, então tinha lá os compressores, os equipamentos, e basicamente ele só precisava fazer a lubrificação, conferir o nível do óleo, se estava no nível ou não, se precisava trocar ou não, mas ele fazia muito mais coisas do que isso. Além de verificar o óleo, ele verificava se tinha, por exemplo, vazamento nas conexões, nas mangueiras, ele media a temperatura do equipamento, dava uma analisada mais no sistema de refrigeração dos equipamentos, alguns que tinham. Então, basicamente, ele fazia meio que além da lubrificação que ele fazia um apanhado geral no equipamento para ver as condições do equipamento. Ou seja, essa pessoa já estava fazendo muito mais do que ele precisava fazer no equipamento. Consequentemente, o plano, né, de lubrificação dele estava sendo otimizado. Se tivesse algum problema de vazamento, aquecimento, alguma coisa desse tipo, então provavelmente ele já ia conseguir ver e reportar isso. E é isso que a maioria das equipes de manutenção precisam, entender realmente o sentido da manutenção preventiva, por que estão fazendo, e pegar os pequenos nuances que tem no equipamento, que muitas vezes só são coisas observadas, mas se o cara não tiver o senso de observar, criticar o funcionamento do equipamento, se está certo ou não, então acaba passando batido. Então, todas essas coisas você pode fazer para otimizar os planos de manutenção.